Samantha. Imagine que você escreveu uma peça e as pessoas concordaram em atuar. O público realmente chegou a vê-la. E então, tudo deu errado e se transformou em um desastre completo. Tanto que sempre que lembro, é impossível deixar de me encolher. Sim, isso aconteceu comigo. Começarei dizendo que sempre gostei de escrever e atuar. Ou seja, basicamente tudo relacionado à narrativa. Eu tenho escrito contos desde criança e intensifiquei isso quando me juntei ao clube de teatro na escola. Quando estávamos procurando uma nova peça para o nosso clube, alguém disse que eu deveria escrever, pois eu era boa nisso. Claro, concordei. Além disso, nossa professora e diretora disse que me deixaria dirigir parcialmente se eu quisesse. Então, peguei um dos meus contos e o transformei em uma peça. Era uma história muito tocante sobre 5 pessoas se apaixonando. Então, era como um triângulo amoroso, ou talvez um pentágono amoroso. Todo mundo gostou da história, então decidimos produzi-la. Eu trabalhei muito duro e tinha um dos papéis principais e também estava dirigindo. Nossa professora disse que eu deveria escolher uma das duas coisas, porque eu não seria capaz de lidar com a pressão, mas eu estava convencida de que poderia fazer tudo. E como você já deve ter adivinhado, isso foi um grande erro. Logo, todos me odiavam por ser tão rigorosa, e muitas pessoas do nosso clube de teatro só queriam se divertir e se expressar. Elas não eram tão ambiciosas quanto eu, e só entendo isso agora. Não percebia naquela época. Eu mal dormia, pois precisava dedicar muito tempo para memorizar minha parte, preparar o cenário e coisas assim. Todos os dias eu imaginava como seria e como todos ficariam impressionados, mas como você já sabe, não foi bem isso que realmente aconteceu. O dia da estreia finalmente chegou. O auditório estava cheio de gente da escola e até mesmo de pessoas que vieram simplesmente interessadas na peça. Eu estava nervosa, mas certa de que tudo sairia como planejado. A primeira cena começou com um dos personagens dizendo um pequeno monólogo, apresentando a história e os personagens. Um menino, vamos chamá-lo de George, começou e esqueceu sua fala. Então, em vez disso, ele ficou tipo, o que é a vida? É apenas uma série de eventos ou... não... Eu fiquei furiosa. O sonoplasta resolveu socorrer e colocou a música para que pudéssemos continuar. A segunda cena começou e todos nós entramos em cena, mas outra garota acidentalmente esbarrou no cenário e tudo caiu. Com isso, tudo o que preparamos por semanas tinha acabado de ir abaixo e eu ainda nem sei como aconteceu. Todos entraram em pânico, mas eu não estava pronta para aceitar a derrota. Então eu disse, como personagem, o set caiu, porque agora estamos no mundo real e conversamos sobre problemas reais. Funcionou. Parecia que fazia parte do roteiro, você sabe. Mas logo tudo começou a desmoronar novamente. Todos estavam esquecendo suas falas e parecíamos um bando de idiotas. As pessoas na plateia começaram a rir e quando tivemos um momento, todos pediram para interromper a peça, porque já chegava de fazer papel de babaca. Eu disse não, estamos nos preparando para essa peça há meses e é assim que vai ser? De jeito nenhum, o show deve continuar. Eu tinha certeza de que não poderia ficar pior e alguns tropeços não estragariam o meu trabalho. Bem, você já sabe que eu estava errada. As próximas cenas correram bem, tudo estava indo conforme o planejado. Mas então, o cara que esqueceu suas falas no começo, na próxima cena ficou tão envergonhado que saiu discretamente. E ele era essencial para a história. Quando tivemos um momento, juntei todos os atores e rapidamente lhes contei como a história mudaria sem ele. Eles me imploraram para interromper, mas eu disse não novamente. E então os convenci de que seria melhor. A peça continuou e dava para ver como todos estavam confusos sobre as mudanças repentinas. Eles estavam misturando seus textos e interrompendo um ao outro, e era impossível entender o que estava acontecendo. Nossa professora ficou muito envergonhada e as pessoas na plateia ficaram confusas. E isso durou tipo uns 20 minutos. A essa altura eu tive um colapso e sentei em uma cadeira nos bastidores e fiquei olhando para o teto. Como isso pode acontecer? O que eu fiz de errado para merecer isso? Eu ainda esperava que algo milagroso acontecesse e consertasse tudo, como nos filmes, mas eu sabia que isso não iria acontecer. E então a peça terminou. Todos os atores fugiram para que ninguém os pegasse e zombasse deles, mesmo que isso fosse inevitável. Eu me perguntei novamente se era minha culpa, e eu acho que foi. Eu exigi tanto de todo mundo que eles me odiaram e também a peça. Mas não, eu não estava desistindo.
Todo mundo estava realmente tirando sarro de nós e a maioria das pessoas saiu do clube de teatro, mas eu ainda estou lá e vou corrigir o meu erro eventualmente, porque essa peça horrível foi no final a melhor experiência que eu poderia ter tido. É melhor falhar em uma peça da escola do que em uma audição real, certo? Minha ideia é tentar novamente no ano que vem e desta vez serei mais razoável e não farei todo mundo me odiar. Me deseje sorte! Você já teve uma experiência tão estranha quanto essa? Conte sua história nos comentários.